Olá, gente. Eu sou Matheus Ribeiro, do PIBID, e agora a gente vai ver a resolução do PET da semana 4, que é sobre luz, som e calor. Vamos lá. Número 1, temos Ana Alice, de férias escolares, ganhou uma passagem para os Estados Unidos, para que pudesse conhecer e se divertir. Buscando algumas informações locais, ela pesquisou sobre a previsão do tempo, que marcava uma temperatura próxima de 41 graus Fahrenheit. Baseado nessa informação, Ana Alice começa a preparar as malas, e nelas são colocadas shorts, camisetas e demais roupas leves, chinelos, sandálias. Analise acertou na escolha de suas vestimentas. Justifique sua resposta. Ou seja, né? O que está te perguntando? Lá vai fazer calor? Vamos ver então quanto é 41 graus Fahrenheit em graus Celsius. Porque graus Celsius a gente conhece, a gente tem uma noção do que, né? Do que é calor, o que não é. Mas em Fahrenheit já fica mais complicado. Então, para transformar Fahrenheit em graus Celsius, a gente tem essa formulinha aqui. Ela não é muito amigável, né? Não é que nem Kelvin, que já é bem mais amigável, mas ela funciona. Então, é ela que a gente vai usar. Aqui fala que grau Celsius, 1 grau Celsius, né? Ou 1 grau Celsius é igual a 5 sobre 9 vezes o grau Fahrenheit menos 32. Ou seja, você faz essa parte dentro do parênteses antes, depois você multiplica por 5 sobre 9 e você chega na temperatura em Celsius. Então, deixa eu anotar a formulinha aqui. Vou colocar aqui em cima, tá? Celsius é igual a 5 sobre 9 vezes, abre parênteses, Fahrenheit menos 32. Fecha parênteses. Só para a gente ter ela aqui na página que a gente vai fazer a conta. Então, nossa temperatura era 41 Fahrenheit. Então, a gente faz primeiro 41 menos 32, né? Vou colocar aqui 41 menos 32, que é igual a 9. Vou colocar aqui do ladinho. E aí, a gente pega esse 9 e multiplica por 5 sobre 9. Então, vai estar graus Celsius é igual a 5 sobre 9 vezes 9. Esse 9 cancela com esse 9 aqui, né? Que ele vai dividir pelo 9 de baixo. Fica 1 e 1. 1 vezes 5 é igual a 5. Então, isso vai ser 5 graus Celsius. Que agora já dá para ter uma noção melhor de que isso é bem frio, né? Então, ela errou na escolha das vestimentas dela, que ela está levando roupa de calor e lá vai estar bem frio, segundo a previsão do tempo. Então, aí você pode escrever aqui, né, que... Cadê? A Alice acertou. Não, ela errou porque ela vai estar frio, vai estar 5 graus Celsius e etc. Vamos para o número 2. A temperatura de fusão do nitrogênio é menos 210 graus Celsius. Do cloro é menos 101,5 graus Celsius. E da água é 0 graus Celsius. Determine essas temperaturas de fusão na escala Kelvin. Lembrando, né, a única diferença de Kelvin, Celsius e Fahrenheit é a escala. A temperatura, por exemplo, 5 graus Celsius é igual a 41 graus Fahrenheit, que nem a gente acabou de ver. A temperatura vai ser a mesma, os números vão ser diferentes porque as escalas são diferentes. É como se fossem termômetros diferentes medindo uma mesma temperatura. Então elas vão dar número diferente, mas a temperatura é a mesma. Então vamos lá, o que está pedindo a 2 mesmo? Está aqui pedindo a temperatura em Kelvin, né? Essas três temperaturas em Kelvin. Em Kelvin já é mais fácil a fórmula, porque aqui 1 Kelvin é igual a 1 grau Celsius menos 273. Ou seja, a gente pode falar também que 1 grau Celsius é igual a Kelvin mais 273. Que é aqui que a gente vai usar nessa segunda questão. Na verdade, a gente vai usar de cima na segunda questão, né? Mas a mesma fórmula aí, só mandei o 273 para o outro lado. Então vamos lá. Vamos pegar primeiro, deixa eu anotar a fórmula aqui em cima. Kelvin é igual a 1 grau Celsius menos 273. Anotado aqui,
vamos fazer a primeira temperatura aqui, que é menos 210 graus Celsius. Então, em Kelvin, essa temperatura vai ser menos 210 menos 273, que, né, somando os dois aqui, vai dar menos 483. Então, a primeira eu vou colocar aqui, nitrogênio, é igual a menos 483 kelvins. Segunda é de menos 101,5. Então, vamos usar a mesma fórmula, né? Vai ficar Kelvin é igual, vou colocar aqui o Nzinho de nitrogênio, Cl de cloro, é igual a menos 101,5 menos 273, que o resultado vai ser menos 374,5. Fiz meio apertadinho ali. Vou colocar Cl. Mas é só jogar na fórmula. Então, vai jogando cada temperatura aqui na fórmula e conseguindo o resultado. E a da água, que é de 0 kelvins, vai ser 0 menos 273, que é o próprio menos 273. Então, vou colocar aqui da água, que é H2O, com menos 273 kelvins. Coloquei aqui que nem na tabelinha, né? Só para facilitar, só para não ter que escrever água, cloro e nitrogênio. Mas aqui N de nitrogênio, Cl de cloro, H2O, a fórmula da água. Bora para a questão número 3, então. Questão número 3. Você pode notar que um pedreiro, ao assentar uma cerâmica, deixa pequenos espaços entre as cerâmicas, chamados de frestas de dilatação. Analogamente, numa linha férrea, os trilhos são formados por barras de metais e entre essas barras existem também esses espaços vazios, denominados frestas de dilatação. Baseado em seus conhecimentos, explique o motivo da existência desses espaços vazios. Bom, a gente já sabe que quando você aquece ou resfria um material, ele pode expandir, ganhar comprimento, né, ganhar volume, ganhar área, ou ele pode diminuir de comprimento, volume ou área. Então, quando você aquece o material, ele pode expandir ou diminuir. Então, o que ele está pedindo? Explica os motivos da existência dos espaços vazios, né? Esses espaços vazios são para quando o material expandir ou diminuir, a gente não ter problema. Por exemplo, aqui, ele dá o exemplo de entre cerâmicas. Se uma cerâmica tivesse grudadinha na outra aqui, não ia ter espaço para ela expandir quando, por exemplo, ela fosse aquecida por sol ou por algum atrito, né? Você está pisando ali na cerâmica, ela expande, etc. Não ia ter o espaço para ela expandir aqui, porque essa ia querer expandir para a esquerda, essa ia querer expandir para a direita, ela podia acabar quebrando as duas, né? As duas iam poder quebrar. Então, o espacinho é exatamente para essas peças, tanto a cerâmica quanto o trilho de trem aqui, né? Que é outro exemplo, poderem expandir, diminuir, retrair, sem complicação, sem quebrar, sem estragar, sem danificar nada, quando aquecidos ou resfriados. Então vamos aqui para número 4. O vidro Pyrex apresenta maior resistência ao choque térmico do que o vidro comum. Por quê? Bom, não sei se todos sabem, mas é perigoso você aquecer um vidro porque ele pode acabar quebrando, pode acabar explodindo, assim, não explodindo, né? Mas pode acabar quebrando inteiro. E como o vidro corta, né? É uma coisa meio perigosa. Mas por quê? Porque ele expande e aí na expansão dele ele acaba quebrando inteiro. Então, o que a gente quer, o que a gente sabe é que o vidro Pyrex apresenta, Pyrex, não sei como se pronuncia, né? Apresenta maior resistência ao choque térmico. Então, quando muda a temperatura rapidamente, ele apresenta uma maior resistência do que o vidro comum. Por que, né? Qual poderia ser o motivo dele ser mais resistente? Ele pode ser mais resistente exatamente porque ele tem um baixo coeficiente de dilatação térmica. Ou seja, quando tem um choque térmico, quando a temperatura aumenta ou diminui muito drasticamente, ele expande ou retrai pouco,
pouco assim, bem menos do que o vidro comum. Sendo assim, ele teria menos probabilidade de quebrar, de ter. Ou seja, ele seria mais resistente ao choque térmico, a essa variação de temperatura. Então, alto coeficiente, o contrário, né? Totalmente errado. Alto calor específico, lembrando, calor específico é a quantidade de energia que um material tem que ganhar para ele mudar de temperatura. Por exemplo, a quantidade de energia que ele tem que ganhar para variar de 1 °C para 2 °C. Né? Que uma quantidade de massa dele, tipo 100 gramas de ferro para variar de 1 °C para 2 °C. Quanto que precisa? Esse seria o calor específico. Então não tem muito a ver, porque aqui já está indicando que já teve a variação de temperatura, né? Então não teria muito a ver. Mais maleável que o vidro comum, também não tem muito a ver. E coeficiente de rigidez, também não. Então o que realmente deixa a gente com baixo coeficiente de dilatação térmica, que faz todo sentido. Então, a questão 5 agora. Uma barra constituída de um material cujo coeficiente de dilatação térmica linear é 2,5 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius tem a 0 °C um comprimento de 2 metros. Ao ser aquecida até a temperatura de 150 °C, seu comprimento aumenta. Qual a dilatação linear sofrida pela barra? Bom, a gente tem que usar então a fórmula de dilatação linear para saber quanto ela expandiu quando foi aquecida aqui, né? Então, a fórmula é a variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente linear vezes a variação da temperatura. Esse triangulinho aqui, que é o delta, ele representa variação, que sempre vai ser o final menos o inicial. Por exemplo, a variação da temperatura é a temperatura final menos a inicial, que nesse caso aqui, a final é 150, a inicial é 0, então a variação de temperatura é de 150 °C. Então vamos jogar a formulinha aqui, né? Delta L é igual a L inicial vezes o coeficiente linear vezes delta T, variação de temperatura. Então, delta L é o que a gente quer, que está perguntando na letra A. O comprimento inicial é 2. O coeficiente linear é 2,5 vezes 10 a menos 5. E a variação térmica é de 150 °C. Então, multiplicando isso tudo aqui, a gente vai ter 750 vezes 10 a menos 5, que é a mesma coisa de escrever 7,5 vezes 10 a menos 3. Então, essa foi a dilatação linear sofrida. Isso, claro, tem que lembrar de colocar aqui os metros, né? Que foi em metro que a gente calculou. A menos 3 metros. Foi quanto ele expandiu, né? Quanto essa barra expandiu ao sofrer um aquecimento de 150 °C. E qual o comprimento da barra no momento final, né? Quando ela estava a 150 °C. Qual vai ser o comprimento? Vai ser o comprimento inicial mais o tanto que ela expandiu. E o tanto que ela expandiu é a resposta da letra A, né? Comprimento inicial eles deram, foi 2 metros. Então, isso vai ser, fazer aqui embaixo, 2 mais 7,5 vezes 10 a menos 3. Esse 7,5 a gente pode pensar também como, né, um 0,0075. Deixa eu ver se está certinho. Um aqui, um aqui, um aqui. Fechou. Isso mesmo, isso. Mais 2, a gente vai ter 2,0075. E essa é a resposta da letra B. 2,0075 metros. Prontinho.
E essa foi a resolução da semana 4 do PET de Física do terceiro ano. Muito obrigado.